Vamos falar nesse vídeo os 3 segmentos de fundos imobiliários que serão mais impactados aí durante a crise do coronavírus. Entendendo que alguns já estão sendo, inclusive, bastante impactados, né, Vitor? Então, pessoal, na verdade, basicamente todos os fundos imobiliários, todos os ativos de renda variável aí estão sofrendo bastante impacto dessa crise. Mas, assim, pensando assim, na longevidade, do quanto ela pode durar e o que a gente tem de expectativa, né? Considerando várias pesquisas de vários analistas, inclusive, lembrando até que isso não é um call de compra, não é uma recomendação de venda, ele apenas um vídeo explicativo, né? Então a gente está aqui com assim, os principais segmentos que a gente visualiza, todo mundo deve estar percebendo já isso, é que os fundos de shoppings foram os que mais estão sofrendo impacto aí devido à falta de pessoas na rua, né? As pessoas confiando. Esse é o principal impactado, né? Durante essa crise, né? Exato. A gente até, inclusive, pessoal, fez um vídeo sobre os 5 fundos, né, que mais caíram aí nessa última quinzena de fevereiro, né? Na segunda quinzena. Só não dá spoiler. Não, sem spoilers. E a gente cita aí, principalmente os fundos de shoppings, né, que foram um dos grandes impactados. Mas fora eles, a gente tem um grande impacto também nos fundos de fundos que compram papéis. Primeiro, só antes da gente entrar no fundos de papéis, os fundos de shopping, eles estão sendo impactados e devem ser impactados por conta da restrição da demanda e também por conta de estar se evitando aglomerações no momento, né? Para evitar a contaminação pelo coronavírus, né? Exatamente. Esse é o grande fundamento, o motivo que os shoppings serão mais impactados no curto prazo. Inclusive até nos dividendos, né? No repasse dos dividendos para os cotistas. Deve sofrer impactos no curto prazo, né? Então, exatamente. No curto prazo, vocês vão ver muito que é possível acontecer é que as lojas vão começar a fazer pressão no administrador do fundo, nos gerentes, nos gestores do fundo, para uma questão de redução de aluguéis ou uma questão até mesmo de readequação dos aluguéis. Então vai ter uma certa pressão das lojas por falta de faturamento para tentar às vezes dar uma carência. Então assim, existe uma série de coisas que podem acontecer. Então é bom você, cotista de fundo de shopping, acompanhar os fatos relevantes, acompanhar os comunicados oficiais, acompanhar assembleias que vão acontecer muito nesse momento. Então é algo que você vai ver que os shoppings realmente têm um efeito, né, que pode se perdurar até muito mais. Às vezes você retoma a situação econômica novamente, as pessoas voltam a ir para as ruas, né? Consumir. A situação se normaliza, mas o fundo ainda está sofrendo um período de impacto no dividendo, né, no rendimento que você vai ter proveniente dos aluguéis. Os ajustes de aluguéis. Exatamente. Né? Antes da gente dar sequência, não esqueça de dar o seu like, clicar nos sininhos de notificações, se cadastrar aí no Mais Retorno. Vai ajudar a gente a levar essa mensagem para quem está preocupado nesse momento e tem fundos de investimento imobiliário na carteira, tá? Só seguindo, qual que é o próximo segmento? O próximo segmento que foi muito impactado, inclusive, se você procurar nas listas aí de fundos imobiliários que mais caíram, você vai ver que os fundos de fundos são fundos que são muito impactados. E tem um motivo muito específico para isso, né? Quando você para analisar a parte prática de um fundo de fundos, ele nada mais faz do que uma pessoa física, um cotista faz sozinho. Ele pega, abre o home broker e compra fundos, compra outros papéis. Claro, com uma certa análise, tem uma equipe lá dentro para analisar, mas um efeito sistemático derrubando preços, você entende que a operação de um fundo de fundos é comprar e potencialmente vender com lucro, para isso se converter em rendimento para o cotista. Mas se ele compra e o fundo não lucra, ou seja, não aumenta o valor de capital dele, ele não tem lucro. O rendimento cai consistente, ou seja, também tem uma fraqueja dos rendimentos que o fundo recebe. Então ele passa menos rendimentos ainda. Como a gente já falou inúmeras vezes aqui no Mais Retorno, você já deve ter visto isso também nos nossos artigos, blogs. O que baliza o preço da cota no fundo imobiliário é a renda. Então, se a renda cai e os preços caem, os fundos de fundos vão sofrer e, naturalmente, eles estão sofrendo bastante. Perfeito. Vai ter o ajuste natural na valorização da cota. Na verdade, essa cota será impactada. E qual que é o terceiro segmento, Vitor? O terceiro segmento que a gente vê nas pesquisas, né? Essas pesquisas não são feitas somente pela gente, mas são pesquisas feitas por entidades aí de grande renome.
a gente está vendo que os impactos estão sendo muito afetados nas lajes corporativas. Você vai ver mesmo assim, até fundos híbridos que têm laje corporativa e galpões logísticos como JSRE ou HGRE. Você vai ver que são fundos que estão sofrendo alto impacto dessa crise, até por uma questão também de pressão de redução de aluguéis, até mesmo reavaliações. Algumas lojas, alguns consultórios médicos pequenos, alguns escritórios de advocacia. Até empresas em expansão que seguram a expansão. Exatamente. Novas locações para esperar por esse momento, visto que o momento trabalhar numa questão muito mais online, home office, né? Exatamente. Então você vai ver assim, uma redução até mesmo de algumas pequenas empresas começando até a fechar as portas, as pequenas empresas que podem começar a trabalhar em casa, né? Assim, não vai fechar a empresa, mas vai desocupar o imóvel. Então, assim, vai ter uma certa fragilidade. Até porque, por falta de demanda, por falta de volume, de as pessoas não irem até os escritórios começarem a fechar, alguns prédios fecharem, os próprios inquilinos desses prédios, ou eles vão renegociar para não pagar esse momento que o prédio está fechado, ou eles vão sair e vão tentar negociar a multa. Então, isso tudo vai fragilizar, de fato, a renda do cotista de uma laje corporativa. Então, ele tem que tomar certa cautela, certa precaução de entender exatamente os impactos que isso tem, né? Então são o terceiro segmento aí que mais vai ser impactado e já está sendo, inclusive. E o momento exige cautela, resiliência, entender que eventualmente vender esses ativos não é uma solução, tá? Então, só para resumir, os três principais impactados shopping, fundo de fundos e lajes corporativas. E se você gostou desse vídeo, não deixe de dar seu like, compartilhe ele nos seus grupos de WhatsApp. Também temos o nosso grupo de Telegram, vamos deixar na descrição desse vídeo e até a próxima. Até a próxima, pessoal.